Que a graça de Deus reposa sobre cada um de vocês, meus preciosos irmãos. Que Deus continue enriquecendo a vossa vida com a presença dEle. Nós encontramos, irmão, Deus conversando com Moisés, dizendo: tira a sandália do seu pé, que a terra que você pisa é santa. E Moisés tirou. E nós sabemos que a terra, ela é santa. A terra que nós vivemos sobre ela, ela é cristã. Ela também foi remida com o sangue do Senhor Jesus Cristo derramado sobre ela, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então a terra foi remida. No dia de Noé, ela foi batizada. Ela foi justificada. E o irmão Branham diz que toda aquela natureza, a árvore, os animais, que foram engolidos pelo dilúvio, que o irmão Branham diz que houve bomba atômica no dia de Noé. Não foi só água, houve bomba atômica. Isso ele fala na mensagem Apocalipse, capítulo 4, volume 3, no parágrafo 70. Ele fala que o dilúvio, ele engoliu toda a natureza e aquilo lá vai ser ressuscitado também. A natureza também vai ser ressuscitada. Porque ela foi justificada com o dilúvio. O dilúvio foi o batismo da terra. Disse isso Pedro, que o dilúvio era uma figura do batismo. De Noé até Jesus, a terra era justificada. Quando Jesus derramou sangue sobre ela, ela foi santificada. Agora Deus mandou Moisés tirar a sandália do pé, porque a terra que ele pisava era santa, por causa do sacrifício dos animais. O próprio Deus matou um cordeiro para remir Adão com Eva. Depois nós encontramos Caim, Abel, matando também um cordeiro. Todo aquele cordeiro que morria, aqueles novilhos, era tudo tipo de Jesus. Todos simbolizavam Jesus. E a terra era santificada pelo sangue dos animais, porque sem derramamento de sangue não há remissão. Embora que o sangue dos animais ele era uma sombra do sangue de Cristo. Ele era provisório. Mas, irmão, mesmo debaixo do sangue dos animais, nós encontramos que Jesus levou o santo do Antigo Testamento na sua ressurreição. Ele ressuscitou e eles tinham
sido santificado pelo sangue dos animais. Quando veio Jesus, Jesus trouxe a plenitude da remissão. Ele trouxe o verdadeiro sangue. Por isso que Jesus ressuscitou eles, tirou ele dos sepulcros e levou ele com ele embora, formando o segundo arrebatamento dentro do Atos dos Apóstolos. Nós temos 6 arrebatamentos. Nós temos o arrebatamento de Enoque, de Elias, do santo de Jesus, do santo do Antigo Testamento. Agora nós temos o 5º, que é os irmãos que estão no túmulo. Depois nós temos de Moisés e Elias. Eles também vão morrer. Então, em tudo é 6. E 6 é o número do homem. Mas nós estamos falando do Ato dos Apóstolos. Que o Ato dos Apóstolos, ele é o ramo da árvore da vida. Porque a árvore da vida é Jesus, que foi plantado no Calvário. Foi plantada no Calvário. Mas o primeiro ramo que ela produz é Atos dos Apóstolos. E o irmão Branham disse que foi cortado aquele ramo no concílio de Nicéia. E agora está nascendo um segundo ramo. E esse segundo ramo é o segundo ato dos apóstolos que vai ser escrito. Então, a igreja do último dia, que nós consideramos que somos nós também está escrevendo um novo ato dos apóstolos. Nós é o ramo que nasceu no lugar daquele que foi cortado no concílio. Então, nós vai ser arrebatado, formando o terceiro arrebatamento dentro do livro do Atos dos Apóstolos. Dentro do livro do Atos dos Apóstolos, tem 2 arrebatamentos, de Jesus e do santo do Antigo Testamento. Por isso que nós temos que voltar a Atos dos Apóstolos. Nós podemos ser uma igreja efesiana quando se trata de ordem, coisa profunda. Mas quando se trata de arrebatamento, nós temos que voltar a Atos dos Apóstolos e nós temos que sair do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, aonde o Espírito Santo desceu, inaugurando a igreja, aquele 120 cristãos que estavam reunidos no cenáculo. Tem que repetir aquilo de novo. Aquilo tem que voltar a acontecer. O que aconteceu no ato 2 vai repetir sobre a noiva do último dia. Vai vir um estrondo do céu e vai infundir um batismo do Espírito Santo coletivamente na noiva. Que nem lá foi coletivo. O Espírito Santo desceu 120. Então foi coletivo. E vai ter outro coletivo. O irmão Branham dá outro nome. Na mensagem ao nascer do sol, o irmão Branham chama de molho. Molho era primícia. Quando Israel colhia o primeiro molho de trigo, de soja, ele levava e derramava sobre o altar de Deus.
E nós somos a primícia de Deus. Então, Deus vai derramar o segundo molho. Foi derramado em Atos 2:1 e agora é derramado novamente. Na mensagem Três Classes de Crente, o irmão Brana disse que vai vir um estrondo do céu e fundirá o batismo coletivamente sobre a igreja, aí que ela receberá a dinâmica para ser arrebatada. Porque o que nós temos é mecânica. Nós estamos com o tanque cheio de gasolina, que é a palavra. Nós estamos cheios da palavra. Mas precisa da explosão. Precisa do motor funcionar. E essa explosão que leva o carro, o caminhão a funcionar, nós estamos esperando essa explosão que aconteceu em Atos 2. Mas a terra, quando Jesus derramou sangue sobre ela, ela foi santificada. E todo o pecado da terra, o sangue de Cristo cobriu, apagou. Por isso que João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não diz que tirar o pecado só do crente, não. Do mundo. Tira o pecado do mundo. Então o mundo ficou sem pecado. Noé batizou ela com água. Ela foi justificada. A palavra justificado significa seu pecado foi para o esquecimento. Justificado, seu pecado foi para o esquecimento. Mas quando veio o sangue de Cristo, ele não mandou o pecado para o esquecimento. Ele eliminou. Ele apagou todo o pecado do mundo. Agora nós estamos esperando a guerra do Gog e Magog, que essa guerra será depois do milênio. Quando vier a guerra do Gog e Magog, que Satanás sofrerá a sua terceira derrota, porque ele já foi derrotado no céu, ele já foi derrotado no Calvário. Então ele já teve duas derrotas, uma no céu e a outra no Calvário. Agora ele vai ter a terceira derrota na guerra do Gog e Magog. Aí ele será jogado no lago de fogo. E o lago de fogo que ele vai ser julgado é esse lago de fogo que batizará a terra com batismo de fogo. Então a terra será purificada. Olha bem, meu irmão que está ouvindo. Tá aí, eu creio que está aí o irmão Demar, está aí o irmão Marcelo, o irmão Borges, eu creio que todos vocês estão aí. Vocês prestem bem atenção que a terra é do Senhor, a Bíblia diz. A terra é minha. E Deus, ele justificou já ela no dilúvio. Santificou ela com o sangue de Cristo. Agora ele vai batizar ela com o Espírito Santo, que é o batismo de fogo. Existe justificação, santificação e
purificação. Purificação. Só o fogo que purifica. A água justifica. O sangue santifica. O fogo purifica. Purifica. Então a terra ainda não foi purificada. E o batismo de fogo vai purificar a terra. E Satanás, todos os demônios, toda a enfermidade será totalmente queimada com o batismo de fogo da terra. Não é a guerra do Gog e Magog, não. Porque agora na tribulação vai ter a guerra do Gog e Magog. Essa daí, ela vai preparar o milênio. E o milênio não é a nova terra, nem é o novo céu. O milênio não é. O milênio vai ter o milênio porque Adão não cumpriu o milênio dele. Antes de Adão cumprir 1000 anos, com Eva no jardim do Éden, eles caíram em pecado. Então ficou para trás uma coisa incompleta, que é o Éden de Adão. Ele ficou parado. Agora Jesus vai vir para trazer de volta o jardim do Éden, restaurar ele de novo e viver os 1000 anos que Adão não viveu. Então ele tem que fazer uma coisa que Adão não fez. Por isso que vai ter a existência do milênio. É para cumprir uma obra que não foi cumprida. Porque Jesus, ele vem consertando o nosso erro. Por exemplo, José, ele mandou seu pai falar que era criador de gado e não era pastor de ovelha, porque o povo do Egito não aceitava pastor de ovelha. Mas quando Jacó chegou na presença de Faraó, que ele perguntou: "O que meu servo faz?", Jacó falou assim: "Eu cuido de ovelha". Quer dizer que ele não fez o que José mandou. Fazendo isso, ele conservou José, que José era a perfeição. Ele conservou José na perfeição. O irmão Branham disse que José teve um arranhão. Um arranhão. E Jacó consertou esse arranhão. Mais tarde, nós encontramos José falando que o pai dele estava errado no cruzar o braço e abençoar Efraim com a mão direita e ele colocar a esquerda em cima de Manassés. Manassés era o mais velho. Manassés apontava para Israel e Benjamim para o gentio. Quando Jacó cruzou o braço, ele estava mostrando a cruz, que através da cruz, Jesus ia tirar a bênção que estava em Israel e ia trazer para o gentio. Ali estava mostrando o Calvário. José não entendeu. O pai está errado. Falou: "Não, meu filho. Deus que cruzou meu braço, mostrando que o maior vai servir o menor. Israel será servo e nós, filho, eles vão servir nós na eternidade." A cruz que fez esse trabalho. A cruz.
Então José não entendeu. Seu pai tornou consertar. Jacó tornou consertar, mostrando para ele que aquilo ali Deus estava naquilo. Mais tarde nós encontramos Pedro cortando a orelha do servo do sumo sacerdote. Jesus pegou a orelha, colocou no lugar. Porque se Jesus não coloca, Pedro ia ser morto, porque tinha testemunho que Pedro tinha cortado a orelha do servo do sumo sacerdote. E Jesus consertou Pedro. Ele consertou o erro de Pedro. Agora ele tem que consertar o erro de Adão. Todo o erro de Adão, Jesus consertou no Calvário. Mas falta um erro ainda a ser consertado, que é o milênio, que Adão não ficou 1000 anos no Éden. E tem que ficar 1000 anos, para depois vir a eternidade. Então vai ter o milênio, que vai ser o jardim de Adão restaurado. Mas a Bíblia disse que a glória da segunda casa é maior do que da primeira. Então o jardim que Jesus vai trazer vai ser mais resplandecente, mais completo do que era o jardim de Adão. Em Apocalipse está escrito que o diabo será amarrado por 1000 anos no abismo. Ele vai ser jogado no abismo, amarrado por 1000 anos. E vem o irmão Branham e fala que Satanás está no milênio, amarrado pela corrente da circunstância. Porque todos os corpos que estão ali é glorificado. Ele não tem como usar. Depois que vem a segunda ressurreição, ele será sorto. Quem vai sortar ele vai ser o povo da segunda ressurreição, que ele vai usar e unir com a areia do mar, fazendo um exército para lutar contra o exército de Jesus, que aí se torna a batalha do Gog e Magog, sendo essa a terceira. Primeira no céu, ele perdeu. Segunda no Calvário, ele perdeu. E a terceira agora, ele vai perder e não vai ter quarta. Não vai ter mais quarta, porque ele será jogado no lago de fogo. Muito bem, irmão. Se o milênio, que é o descanso, que é a lua de mel de Cristo e a noiva, é um lugar de descanso, mas para Satanás é um abismo. Para Satanás é um abismo, porque ele será preso 1000 anos no abismo, e é onde ele vai ser preso no milênio. Então o lago de fogo, para Satanás, é um fogo consumidor, porque o próprio Deus diz, Paulo falando de Deus, fala, Deus é um fogo consumidor. Então o lago de fogo é Deus. O lago de fogo é Deus. Que para nós é uma coisa resplandecente, é uma coisa milhões de vezes mais claro do que o sol. Para nós, a eternidade é uma luz forte, poderosa, mas para Satanás é o lago de fogo. Mas para nós é o lago da glória. O que para nós é bom, para Satanás é ruim. E o que
para Satanás é bom, para nós é ruim. É vice-versa. Satanás gosta das trevas, nós gostamos da luz. Satanás gosta da mentira, sendo ele o pai dela. Nós gostamos da verdade. A verdade para Satanás é um tormento, mas para nós é uma libertação. O milênio para nós é um descanso, para Satanás é um abismo. O lago de fogo para nós é a maior riqueza de resplendor. Para Satanás é a sua eliminação. É a sua eliminação. Irmão, para ajudar sua mente, para deixar sua mente cansada, aquela vara de Moisés, para Moisés, era uma coisa gloriosa, porque com aquela vara, ele abriu o Mar Vermelho. Com aquela vara, ele trouxe água da rocha. Com aquela vara, ele colocou a serpente de bronze nela, se tornou a haste que libertava Israel do veneno da serpente abrasadora. Então, aquela vara de Moisés, para Moisés, era vitória. Era a vara do julgamento. Aquela vara apontava para Jesus. Mas para a cobra de Jane e Jambre, ela foi um tormento que ela engoliu as duas. A mesma vara que eliminou com a serpente de Jane e Jambre, colocou ponto final na serpente de Jane e Jambre, porque ela engoliu. Assim é o lago de fogo. Assim é o milênio. Assim é as coisas de Deus. Para nós é vitória, mas para Satanás é derrota. Nós ir na igreja todo domingo, para nós é uma coisa gloriosa. Porque o irmão Branham disse que o domingo é do Senhor. Nós preenche. Nossa semana é outra. Quando você vai de domingo na igreja, você tem outra semana. Quando você não vai domingo na igreja, você tem outra semana. Não queira discutir que é verdade. Não queira se pôr contra, porque eu falo com experiência. Na minha caminhada de mais de 40 anos de cristão, eu estou com 13, com 23, dá 36 anos de pastor, então eu sei o que eu estou falando. Muitas vezes a gente erra, a gente é humano, mas quando se trata das coisas de Deus, a gente tem de tomar cuidado no falar, para não falar errado. E eu digo, por irmão, com segurança, para o crente que vai domingo de noite na igreja, ele tem uma semana. Para aquele que não vai, tem outra. E não é, eu não estou falando de doença, não. Você vai ficar doente, você vai morrer. Não é isso. Mas o problema está na sua consciência. O problema está na sua consciência. Se tem uma consciência mais leve, se tem uma consciência mais descansada, quando você vai cultuar Deus ao domingo à noite, porque você está respeitando o domingo, que o domingo não é um dia de adoração. Não existe dia de adoração. O domingo é dia de honra. É para honrar a ressurreição e a descida do Espírito Santo, que a igreja foi inaugurada, ato 2, domingo, 9 horas da manhã. Então, no domingo está a ressurreição de Cristo
e está na inauguração da igreja descida do Espírito Santo. Então, para você ficar em casa esse dia, sua semana não é a mesma. Sua consciência não vai deixar você ser tranquila nessa semana que você não vai na igreja. Você pode fazer uma experiência própria e você vai ver que o domingo que você for na igreja, a sua semana é outra. É de mais luta, é de mais batalha, é mais pesada. Então procura servir o Senhor como os apóstolos serviam. Todo primeiro dia da semana, ele estava na igreja. Está escrito em Atos, capítulo 20. Todo primeiro dia da semana, os apóstolos estavam na igreja. Se você crê nos apóstolos, se você crê no irmão Branham como profeta, então você vai reconhecer que o domingo é um dia de honrar a ressurreição e a inauguração da igreja. Então, irmão, nós estamos vivendo numa terra santificada, justificada e santificada. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a terra, ela é cristã. A terra é crente. Ela não é crente, a terra. Ela é cristã. Ela é cristã. Porque Jesus foi sepultado nela e ressuscitado nela. E ele tirou todo o pecado dela. Aí vem o mundo, vem o ímpio, vem o pagão, vem os ateus, vem os idólatras, vem os rebeldes, e anda sobre essa terra santa. Aí o apóstolo Paulo fala aos hebreus: vocês estão pisando no sangue do Senhor Jesus Cristo. Se na lei de Moisés, quando alguém transgredia com 2 e 3 testemunhas, a pessoa era morta, apedrejada. Pensa bem, Paulo diz, agora numa terra santificada, pisando no sangue de Jesus. Todo mundo está pisando no sangue de Jesus, porque a terra está lavada com o sangue dele. O sangue dele está sobre a terra. O irmão Branham diz que ele banhou a terra com o seu sangue. Adultério, mentira, assassinatos, abortos, prostituição, em cima de uma terra santificada, em cima do sangue de Cristo, fazendo do sangue de Cristo um colchão, fazendo do sangue de Cristo um colchão onde a pessoa deita para cometer atos imorais. Como vai ter escapo essa geração, meu irmão? Que fim não vai ter esse mundo que estão andando sobre uma terra santa, que Deus falou: vamos aí, tira a sandália do pé, porque a terra é santa. Isso era santa com o sangue dos animais. E agora, com o sangue de Cristo, ela é santíssima. Ela se tornou santíssima. E quando o fogo vier, ela vai ser purificada. Purificada. E aí, então, é que a eternidade repousará sobre ela. Que Deus te abençoe e tenha uma boa tarde. Mas a terra é cristã. Por isso que ela vai ser também ressuscitada. Porque ela é cristã. Ela é a segunda Bíblia de Deus. O astro é a primeira Bíblia. Estrela, lua, sol é a primeira Bíblia.
a natureza, as árvores, grama, pássaro, animais. É a segunda Bíblia. O apóstolo Paulo diz, a natureza vos ensina. Isso está em Coríntios. Mas em Romano 1, ou Romano 2, o apóstolo Paulo diz, pela natureza, vós sois inescrutáveis. Em outro lugar, ele disse, o evangelho já foi pregado pela natureza. Ela prega o evangelho, a natureza. O sol prega o evangelho. Prega nascimento, mocidade, velhice às 3 horas da tarde, e morte às 6 horas. E ressuscita amanhã. Ele prega vida, morte e ressurreição. A lua prega que há uma igreja que ela não tem luz própria. Ela vive da luz do sol. Mostra uma igreja que ela não tem sabedoria própria, mas ela vive da sabedoria de Jesus. Que Deus te abençoe. Tenha aí uma bom fim de semana, né, Dano? Hoje é quinta-feira. Nós só voltamos, Deus permitindo, terça-feira. Então, tenho aí um bom fim de semana. E não vou deixar de agradecer os irmãos que me mandam financeiramente a sua ajuda, o qual tem me ajudado muito a se manter falando com vocês, porque a gente depende de aparelho, a gente depende de internet, a gente depende de remédio, né? Hoje mesmo eu estou falando com a voz lá no fundo, porque a garganta está tupida. Minha garganta está toda tupida, já faz uma semana. Mas estou aqui falando com vocês, com uma voz fanhosa, mas eu creio que Deus usa também voz fanhosa para falar com o seu povo, porque Moisés era gago. E um homem gago tirou Israel de dentro do Egito. Então, que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Vamos para as perguntas da tarde. A irmã Sara Maria pergunta: o dízimo é tudo para o pastor ou ele deve pegar uma porcentagem e o resto usar nas missões como o profeta fazia? Não, o profeta irmão Branham, ele não era pastor, ele era profeta. O irmão Branham não tocava a igreja. Quem tocava a igreja era o irmão Neville. O irmão Neville, que era pastor da igreja Tabernáculo Branham, era o irmão Neville. O irmão Branham, ele era profeta. Ele andava para o mundo. Ele deu volta no mar 7 vezes. O irmão Branham vivia de salário. A igreja dava um salário para ele, porque ele não era pastor da igreja. Ele começou como pastor. Depois, quando o anjo falou para ele que ele tinha que sair e levar o dom de cura para todo mundo, ele deixou o irmão Neville no lugar dele. O irmão Branham ganhava salário, porque ele era profeta. Ele trabalhava para o mundo, andando para o mundo. Ele não era pastor da igreja Tabernáculo Branham. Era o irmão Neville que era o pastor. E quando ele vinha de viagem, o irmão Neville cedia o lugar para ele pregar. Cedia o púlpito para ele pregar. Mas o irmão Neville era o pastor. O irmão Neville que recebia dízimo. O irmão Branham recebia salário. E na mensagem, pergunta e resposta, volume 14, o irmão Branham disse que o dízimo é salário do pastor. Essa irmã, que é uma Bíblia esclarecedora, a irmã lê lá em Gênesis, aonde Abraão vem da matança daquele rei que levou Sodoma e Gomorra
ao cativeiro, e junto também foi Ló e as suas filhas, esposa. Abraão foi lá, lutou com 318 servos, nascidos em casa, e libertou eles. E quando Abraão vinha voltando, ele encontrou com Melquisedeque, que era o sacerdote do Deus Altíssimo, em teofania, não no corpo físico, em teofania. E Abraão deu o dízimo de tudo que ele tinha para Melquisedeque. Melquisedeque não tinha casa, não tinha casa alugada, ele não comia, ele não bebia, ele era rei de Salém, e Abraão deu tudo o dízimo para ele. E os filhos de Abraão fazem a obra de Abraão. Então, se você é uma filha de Abraão, você vai fazer a obra de Abraão. E a obra de Abraão é dar o dízimo para Melquisedeque, aquele que deu ceia e pão para ele. Então, o pastor, o dízimo é salário do pastor. Se o pastor quer doar para a igreja, isso é com ele. Se o pastor quer dar uma parte do dízimo para a igreja, é uma opção dele. Mas ele não é obrigado. O irmão Branham disse, a igreja é mantida, é construída com a oferta. Com a oferta. Lê Êxodo. Lê o livro de Êxodo. Quando Moisés pediu para o povo trazer oferta para construir o tabernáculo, para construir as cortinas, não pediu dízimo, pediu oferta, porque o dízimo era para os levíticos. E ele pediu oferta. E houve tanta oferta que Moisés mandou o povo parar de trazer, porque não cabia mais em lugar nenhum as ofertas que o povo tinha trazido para a construção. Aí Moisés falou, aquele que Deus colocar no coração para trazer oferta, traga. Construção de igreja, rumar a igreja, comprar aparelhagem para a igreja, é com ofertas. O dízimo é salário do pastor. Dízimo, Abraão deu para Melquisedeque, que deu a ceia e o pão para ele. E nós segue a pisada de Abraão. Agora o Levítico também dava dízimo, mas o dízimo do Levítico era por lei. O dízimo de Abraão era pela graça. Então tem dois tipos de dizimistas na igreja, irmã. Dois tipos. Um vem de Abraão, que dá para Deus. O outro vem do Levítico, que dá para o homem. Do Levítico dá por lei. De Abraão dá por graça. Então, se você é dizimista em Abraão, você dá o dízimo com amor. Você dá o dízimo pela graça. Você dá o dízimo para Deus. Deus devolve para o pastor. Você não dá o dízimo para o pastor. Você dá o dízimo para Deus. Lê lá, Malaquias 3. Vocês me roubam. Vocês roubam a mim. No que nós te roubemos, Senhor? Vocês estão roubando eu no dízimo. Deus falou que está roubando ele. Não disse que está roubando o pastor. Está roubando ele. Você dá o dízimo para Melquisedeque, para sacerdote, Jesus Cristo, que ele é o sumo sacerdote. O pastor Jesus devolve para o pastor. É a mesma coisa da noiva. Jesus comprou a noiva e deu para Deus. E Deus devolveu para Jesus. A noiva para Jesus é um presente. Para Deus ela foi comprada, mas para Jesus ela foi dada. Porque Deus comprou a noiva para Deus. E Deus deu de presente para Jesus. Assim também é o dízimo. Você dá o dízimo para Deus e Deus dá de presente para o pastor. Vamos para a próxima pergunta da irmã Sara Maria ainda. Ela pergunta, a noiva tem a pessoa certa para se casar, escolhida por Deus, e Onésios e os justos?
Irmã, tudo é certo. Deus, antes da fundação do mundo, ele fez a sua programação. E a mulher é saída do homem. Já na teofania, quando Deus criou a teofania no céu, Deus tirou da teofania a macho e a fêmea. Quando Deus tirou a Eva de Adão, ele já tinha tirado lá no céu a teofania, a fêmea do macho. Porque antes de Deus fazer da terra, ele faz no céu. Então, quando Deus tirou a Eva de Adão, ele já tinha feito aquilo no céu. Tirado a teofania fêmea da macho. Se a irmã for ver a visão do irmão Branham do paraíso, o irmão vai ver que ele encontra um grupo de irmã, depois ele vê um grupo de irmão. Então tem mulher e o homem. Mas a mulher sempre é tirada do homem. Mesmo na teofania, foi tirada do homem. Então como a Eva era osso e carne de Adão, então você, como irmã, tem o lugar que você foi tirada. Tem o seu parceiro. Por isso que o irmão Branham disse na mensagem Casamento do Cordeiro, e da mensagem resumindo, não é resumindo, esqueço o nome da mensagem agora. Ele fala assim: se você não tem a esposa certa aqui, você vai ter no milênio. Você vai ter no lado de lá, na eternidade. Lá você vai ter aquela esposa que foi tirada do seu lado lá na teofania. Porque o céu é encaixe. A irmã lê o livro de Ezequiel 37, está escrito que cada osso unia com o seu osso. Cada osso unia com o seu osso. Então, irmã, aqui tem casamento errado. Mas isso será consertado na eternidade. Na eternidade, cada casal vai andar de mão dada, disse o irmão Branham na mensagem, pergunta e resposta, sobre Gênesis. Cada casal vai andar de mão dada. Mas esse casal já vem junto antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Agora, quando houve a queda de Adão, houve um rebuliço aqui na terra. E nesse rebuliço, um casou aqui, outro casou lá. Casou com quem achou mais bonito, mais alto, mais importante. E assim, tem muito tampa que pertence a outra panela. Tem muito costela que não pertence àquele corpo. Por isso que está dando... Por isso que está se espetando. Está sendo espetado e está espetando. Porque tem costela que não é dele. Se cada um tivesse a sua costela, não ia ter espetação. Adão nunca largou de Eva. Mesmo que ela teve um filho da serpente. Isso não foi suficiente para levar Adão divorciar de Eva, nem largar de Eva, mesmo sendo possuída pela serpente. Ele não podia largar dela. Ela era osso dele, carne dele. Ela era parte dele. Então, irmã, todos nós, homem e mulher, tem o seu parceiro de antes da fundação do mundo, que estava um embutido no outro, antes da fundação do mundo. Então, tem a pessoa certa assim. Vamos para a próxima pergunta da tarde, do irmão Marcos Antônio. Ele pergunta: essa guerra de Israel tem alguma evidência bíblica? Jesus disse: haverá guerra e rumor de guerra, mas ainda não é o fim. O que está em São Mateus? Haverá guerra e rumor de guerra. Haverá guerra e rumor de guerra, mas ainda não é o fim. Porque para nós, o sinal para nós não é a guerra.
O sinal para nós é o concílio, quando todas as igrejas se reunirem. E a Igreja Católica se tornar a cabeça, e ela vai dar sua força, seu poder, para a sua filha, que são a denominação. Aí vai ser a união, novamente, de Herodia e a sua filha, cortando a cabeça de João Batista. Vai ser a união de Jezabel com Atalia, matando a semente real. Sempre mãe e filha. Jezabel e Atalia. Depois nós tem a Herodia e a sua filha. Então vai ter a reunião novamente da Herodia, Igreja Católica, com as suas filhas. E o que elas vão fazer? Cortar a cabeça do profeta. O sinal nosso é o concílio. A guerra é rumor de guerra, não é a Terceira Guerra Mundial, porque a Terceira Guerra Mundial ela inicia com nós saindo daqui. Que nem no caos, como foi em Sodoma e Gomorra, será no dia da vinda do Filho do Homem. O fogo não caiu em Sodoma e Gomorra enquanto Ló estava lá dentro. O anjo falou: saia depressa, porque se você não sair, o fogo não cai. Então nós temos que sair para cair a tribulação. Amém. Vamos para a próxima pergunta. Pergunta agora do irmão Oliveira Marcelo. Ele pergunta: se Deus já escolheu quem será salvo, qual é a necessidade de realizar a evangelização? Obrigado, pastor Joel. Irmão, Deus escolheu. A maneira de Deus escolher não é a maneira do homem escolher. Deus escolheu pela sua onipresença, onisciência, pela sua sabedoria. Deus sabia quem ia permanecer e Deus sabia quem não ia permanecer antes da criação do mundo. Ele escreveu no livro da vida aquele que ele viu que não ia cair. Mas quem ele viu que ele ia cair, ele não perdeu tempo. Então tudo está baseado na sabedoria de Deus, na onisciência e onipresença dele. Então não é que ele escolheu um e rejeitou o outro. Não é isso. Porque Pedro diz que Deus é longânimo e não quer que ninguém se perca. Deus é longânimo e não quer que ninguém se perca. E disse também lá em Ezequiel que Deus não tem prazer nem na morte do ímpio, nem na morte do ímpio. Eu ouço falar aí que Deus mata. Deus mata, Deus mata. Deus é vida. Deus não mata ninguém. Quem mata é Satanás. Agora, Deus permite. Deus dá permissão. Quando chega na hora de uma pessoa ser recolhida, Deus manda Satanás tirar ela. Satanás é um servo de Deus que está aí para fazer o trabalho de Deus, cefar a vida. Deus não mata ninguém. Satanás foi criado para isso. Para quando tem que recolher uma pessoa, ele manda Satanás recolher, tirar ela. O irmão Brana disse: o dia da minha mãe já venceu. E já foi dada a ordem para Satanás tirar ela. Mas Satanás não quer para judiar da família. Satanás não quer tirar para judiar da família. Então, Satanás, Deus não mata ninguém. E como é que é a pergunta? Então, eu esqueço o nome que fala da sabedoria de Deus, presciência, parece que é coisa assim. Então, Deus sabia quem ia ficar, quem não ia ficar, quem ia aceitar, quem não ia aceitar. Aí o irmão Marcelo perguntar, então, para que de fazer evangelização? Nós fazemos evangelização para despertar a pessoa, para fazer ela reconhecer que ela é salva. Porque ela está dormindo. Despertar tu que dorme entre os mortos, que Deus te esclarecerá. A evangelização é
é um despertador que acorda as pessoas que estão dormindo. Então você tem que sacudir ela e falar para ela: você é um salvo, você é um filho de Deus. Ela não sabe. Por causa da queda, irmão Marcelo, que houve no Jardim do Éden, o povo inteiro entrou em amnésia. Amnésia significa esquecimento. Quando Jesus vier no corpo glorificado, ali que nós vai sarar, irmão Brana disse. Ali que nós vamos ter a perfeição. Porque ali que nós vai cair em si, que nem o filho pródigo caiu no mangueirão. Quando o filho pródigo caiu em si, ele voltou para a casa do pai. E quando nós caímos em si, nós entramos na casa do pai. Mas nós temos que cair em si, porque ainda nós não vemos quem nós somos. Ainda nós não enxergamos quem nós somos. Porque se nós soubéssemos quem nós somos, nós éramos muito mais fiel a Deus do que nós temos sido. Nós não perdíamos um culto. Nós dava tudo que tinha para a glória de Deus. Mas a amnésia, nós está em esquecimento. O irmão Brana disse: o único homem que viveu aqui e que não teve amnésia foi o Senhor Jesus Cristo, que ele disse: Pai, glorifique-me na glória que eu tive contigo antes da fundação do mundo. Ele lembrou que a glória que ele teve com o Pai antes da fundação do mundo. Nós também tivemos, mas nós não lembramos. Nós estamos em amnésia. Por isso que nós temos que sacudir a pessoa para ela cair em si. O evangelismo é uma sacudida que você dá numa pessoa. É você afastar a treva dela e trazer ela para a luz e mostrar para ela: você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus. Esse não é o seu lugar. Você está em lugar errado. Você está na treva e você não é das trevas, você é da luz. Então, para isso que é o evangelismo, um despertamento. Amém. Vamos para a próxima pergunta da tarde, do irmão Oliveira Marcelo. Ele pergunta: os que partiram estando em Cristo mantêm lembranças de suas vidas aqui na terra? O irmão Brada disse assim, que nós vamos sentar lá por 1000 anos, contando a história da redenção. Nós não vamos ter esquecimento de toda a glória que nós tivemos aqui com Jesus. Deus não pode apagar da nossa mente o trabalho que ele fez em nós. Deus não vai pagar o trabalho dele. Ele te salvou, ele te cuidou. Pelo contrário, irmão, não somente você vai lembrar. Deus vai mostrar coisas que você não vê. Ele vai mostrar coisas que ele está fazendo aqui e você não está vendo. Ele vai mostrar livramento que ele está te livrando e você não sabe. Ele vai mostrar para você tanta armadilha o diabo fez para você e ele não deixou você cair em nenhuma. Ele vai mostrar tudo isso para você. Por isso que o céu vai ter grito de glória e aleluia e glória a Deus. Porque Deus vai mostrar para nós o livro, aí que ele vai mostrar para você quem que é ele. E o que você, do que você se livrou. Você não sabe nada. Você sabe alguma coisa que Deus fez na sua vida. Mas as grandes obras que Deus fez na sua vida, ele vai mostrar do lado de lá. Do lado de lá ele vai te chamar e vai ver aqui o lugar que você passou, o perigo que você correu, a armadilha que estava feita para você, e eu livrei você de todas. Aí que você vai ver quem que é Deus, ou como Deus te amou. É do lado de lá. O William Pinheiro pergunta: o homem e a mulher não casados podem compartilhar a Santa Ceia, pastor? Irmão, se eles não são casados, o casamento, ele tem 3 fases. O casamento tem 3 fases, você pode falar fase, ou 3 etapas.
Vamos falar etapa para ficar mais esclarecido. Primeiro, você é casado perante Deus. Quando você dá a palavra para a moça, que você quer casar com ela, e ela fala, sim, eu quero casar contigo. Ali vocês estão casados pela palavra. José, o anjo falou para José, José, não deixa Maria, tua esposa, porque o que está gerado nela é do Espírito Santo. E José não tinha casado no cartório ainda, mas já estava casado perante Deus, pela palavra. Quando você vai no cartório, você vai casar perante o homem, para ter direito em herança, essas coisas. Você vai casar perante o homem. Isso é se você fazer o casamento com compromisso, porque tem o casamento que é feito, não sei como fala, o casamento que a pessoa faz, que ele não tem direito nas coisas do outro. E aí você vai casar o casamento que um tem direito na coisa do outro. É o casamento nosso com Jesus. O que é dele é nosso. E aí você está casando perante o homem no cartório, viu? Casar no cartório é casar perante o homem. Casar na igreja é casar perante a igreja. Você casa perante Deus, você casa perante o homem e você casa perante a igreja. É 3 etapas. Se você está junto com a sua mulher, você já está casado pela palavra. Perante Deus, você já está casado. Você não está casado ainda perante o homem, porque você não foi no cartório. Mas perante Deus, você já está casado. E não queira ter brincadeira de largar, não. Vive tanto tempo junto, aí começa a querer enjoar do outro, começa a arrumar desculpa. Nós não fomos casados ainda. Nós não estamos casados ainda. Você não está casado perante o homem, mas você está casado perante Deus. Olha lá no Antigo Testamento, que quando aquele homem casava com a esposa, depois ele tinha concubina, ele tinha uma segunda, terceira esposa. Mesmo sendo concubina dele, era considerada esposa, como no caso de Jacó, que tinha a Leia e a Raquel, mas tinha a Bila e a Zipa, e as duas eram consideradas esposa. As duas eram consideradas esposa. Abraão, a esposa de Abraão, era Sara. Depois ele entrou em Agar, e Agar era considerada esposa. Agar era considerada esposa. E quando morria o homem, aquela, não a esposa, a concubina, porque Salomão teve 700 esposas e 300 concubinas. Concubina era uma segunda esposa. Ela também não podia ser possuída por homem algum. Ela também estava comprometida com aquele homem, mesmo sendo concubina. Você está entendendo? Você está casado perante Deus, mora junto, come junto, dorme junto, tem vida íntima junto. Você não está casado, não? Não está casado, não? Você está casado perante Deus. Você ainda não foi casado perante o homem. Não foi no cartório ainda. Mas perante Deus você já está casado. Não tem escapo, não. Não tem brincadeira nisso aí, não. Vamos para a próxima pergunta da tarde. O irmão Marcos Antônio, ele pergunta: os 200 milhões soltos que Apocalipse se refere, são homens ou demônios? Demônio. Foram soltos em 1945, na Segunda Guerra Mundial? Sim, senhor. Sim, ou sim. para os dias atuais, pastor? Não. Na Segunda Guerra Mundial, foram soltos por Hitler, Mussolini, Stalin, e eu não sei qual é que é o outro, é 4, que eram 4 anjos que seguravam o vento e guerra. E sortaram esses 200 mil cavaleiros de demônio. E é demônio guerreiro, meu irmão. É demônio guerreiro.
Entendeu? Por isso que de 1940 para cá, 45, né? Que a guerra terminou por essa data aí, o irmão vê guerra no lar. Porque guerra, irmão, não é só uma nação guerreando contra a outra. Tem guerra pai contra filho, guerra esposo com a esposa, guerra com o vizinho, guerra com o patrão, sindicato, leva o patrão para o sindicato. Tudo é guerra. Tudo é guerra. E esse 200 cavaleiro guerreiro, ele não veio só para guerrear nação contra nação, pai contra filho, filho contra pai, mulher contra marido, marido contra mulher, para cumprir aquela profecia de Jesus. Eu não vim trazer espada sobre a terra, eu vim trazer divisão. De hoje em diante, terá pai contra filho, filho contra pai, disse Jesus. Isso cumpriu com a liberação desses 200 mil cavaleiros. São de guerra. Por isso que você está vendo as guerras no lar, você está vendo a guerra na rua, irmão. Que eles roubam, que eles matam as pessoas por causa do celular. Vê quanta guerra que nós temos aí. Não é só nação contra nação. É guerra dentro do lar, é guerra na cidade, é guerra na rua. Em todo lugar tem guerra, mas guerra. É esse 200 mil cavaleiros. Amém. Vamos para a próxima pergunta do irmão Oliveira Marcelo. Pastor, seria correto dizer que o Armagedon precede o milênio e após o milênio ocorre o evento conhecido como Gog e Magog? Então, o Armagedão é a Terceira Guerra Mundial, irmão. E vai ter a bomba atômica e ela vai despertar o vulcão. O irmão entendeu? Uma coisa desperta a outra. A bomba atômica, ela desperta o vulcão. E o vulcão vai formar o milênio, porque foi o vulcão que fez essa terra que nós está. Foi o vulcão. Está da mensagem, porque não são uma denominação. O irmão Breno disse que foi o vulcão que fez essa terra aqui. E o vulcão está tudo descansado, está tudo dormindo. Não sei quantos mil vulcão existe. Aqui no Brasil tem vulcão. Só que estão todos dormindo e vai ser despertado pela bomba atômica. Porque o irmão Breno disse que no dia de Noé foi a bomba atômica que despertou a água. As comportas da água se abriu, veio água do céu e as comportas da terra se abriu. Está lá em Gênesis. A comporta da terra se abriu com as bombas. Aí então houve a nudação. E agora a bomba atômica despertará o vulcão e o vulcão forma o milênio. Depois de 1000 anos será a segunda ressurreição, que é a ressurreição geral, de todo o tempo, desde lá diante do dilúvio. Todo vai ser ressuscitado. E Satanás vai juntar o seu como areia do mar. Olha quanta gente tem, como areia do mar. E Deus vai juntar o seu do céu também como areia do mar. Aí vai todo para o trono branco, vai todo para o julgamento. Mas eles já estão condenados, irmão, porque aquele que não crê em mim já está condenado. Eles só vão lá para receber a sentença, para mostrar para eles por que eles estão condenados, para mostrar a vida deles. Deus é justo, Deus é sincero. Deus não quer lançar eles no lago do fogo sem mostrar o motivo. Então Deus vai mostrar o motivo. Então Deus vai mostrar as suas vidas, porque é tudo gravado em gravador. E o gravador começa a funcionar com 12 anos. Tudo será gravado em gravador e mostrado em imagem. Está na mensagem a visão invisível de Cristo e a noiva, chama a mensagem. Mombrana diz, tudo está em fita, guardado na quarta dimensão. A quarta dimensão é a gaveta que Deus guarda, todas as fitas, e será passado no trono branco a vida de cada um. Então aí Jesus diz, pela tua palavra, tu serás justificado e tu serás condenado.
pela tua palavra tu serás justificado ou tu serás condenado. O que você vai ouvir, a sua voz, sua ação, seu comportamento, será tudo mostrado para você. Então aí vem a condenação e eles não vão se conformar com a condenação. Vão querer fazer guerra contra Deus antes de Deus jogar eles no lago de fogo. E aí que o fogo desce do céu e queima todos eles. E esse fogo é o próprio Deus, o fogo consumidor. É o próprio Deus. Como foi a vara de Arão engolindo de Janjambre, Deus vai engolir todos eles. Assim como está escrito em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 1 Coríntios 15, tragado foi a morte na vitória. A vitória é Deus, a morte é Satanás. Tragado foi a morte na vitória. Mas antes de Satanás ser tragado, nós vamos pisar ele com o nosso pé. Porque o apóstolo Paulo disse assim, com a planta do vosso pé vai esmagará Satanás. Nós vamos esmagar ele pelo que ele fez para nós, com a planta do nosso pé. Por isso que nós tomamos ceia e nós lavamos o pé. Por que nós lavamos o pé da ceia? Para o nosso pé ficar limpo, para macetar Satanás sujo, porque ele não gosta de limpeza. Então ele vai, o nosso pé vai esmagar Satanás. Depois que nós esmagar ele, Deus eliminará ele, queimando. Amém. Vamos para a última pergunta da tarde. O irmão Edilson José, ele pergunta, Pastor Joel, pode um membro se achar no direito de iniciar seu próprio ministério como pastor? Não. Obrigado. Não pode não, irmão. Não pode não. Ele tem que ter uma chamada, porque o pastor nasce pastor. Tem pastor que ele vai no seminário, ele se forma pastor. Isso aí são pastores de diploma. São pastor fabricado. Como a mulher diz que tem 3 classes de crente, tem 3 classes de pastor também. Tem o pastor genuíno, o pastor fabricado e as 3 classes de crente. É o crente genuíno, o fabricado e tem outra classe de crente que eu não lembro o nome dela. Também é 3 classes de pastor. Mas entre essas 3 classes, de pastor, tem o pastor fabricado. Entendeu? Tem o pastor fabricado. E o pastor fabricado é aquele que vai no seminário, pega diploma. E quando pergunto para ele, você é pastor? Ele mostra o diploma. Assim como faz o guarda quando para o seu carro. Mostra o documento do carro. Você mostra. Mostra seu documento, você mostra. Então mostra que o carro é seu e você é motorista. Assim também são os pastores de seminário. Ele mostra que ele é pastor não pela obra, não pelo trabalho, pelo papel, pela carteirinha que ele tem do pastor que ele adquiriu no seminário. São pastor fabricado. Agora tem aquele pastor que nasce pastor desde o ventre. Esse pastor, ele tem que receber a unção. Ele tem que receber a imposição de mão, que é a liberação dele. O irmão pode ver que quando Josué ficou no lugar de Moisés, Moisés colocou a mão sobre Josué e deu o bastão dele para Josué. Então, o apóstolo Paulo disse, não põe a mão antecipadamente das pessoas, porque tinha que pôr a mão. Então, o pastor, uma vez que ele vê que ele é pastor, que ele nasceu pastor e tem um rebanho para ele cuidar, então tem que ter um pastor para apresentar ele. A criança, quando nasce, não tem um pastor para apresentar ela. A pessoa, quando morre, não tem que ter um pastor para apresentar ela a Deus lá no cemitério, lá no velório.
Assim também, quando nasce um pastor, ele tem que ser apresentado por outro pastor. Se nenhum pastor põe a mão nele, ele não tem apresentação. Ele é um pastor de si próprio, como está escrito na cartinha de Judas. Pastor de si próprio. Ele mesmo se fez pastor. Ele mesmo se fez pastor. Pastor de si próprio. Então, irmão, pastor tem que nascer pastor. Um dom já dado por nascimento. E depois ele tem que ser reconhecido. E depois ele tem que ser apresentado, colocando a mão sobre ele, como um sendo representado. Quando nasce no mundo, tem que ser apresentado para o pastor. Quando morre, tem que ser apresentado para Deus, um pastor. E quando nasce aquele ministério, também tem que ter um pastor para apresentar ele como pastor. Se ele está sendo um pastor, ninguém põe a mão nele, ele é pastor por si próprio. Por si próprio. Amém. Vamos para os pedidos de oração da tarde de hoje. O irmão Marcos Geraldo pede oração à sua família e por uma resposta divina. A irmã Cida Brasilino pede oração para que consiga vender uma casa. O irmão Oliveira Marcelo pede a maior presença do Espírito Santo em sua vida, além de oração aos seus amados irmãos na fé. Oração ao seu pastor Verbo Cordeiro e sua família. Pede oração também por uma causa na justiça. Oração enquanto aguarda na lista de espera para o transplante de córnea. O irmão Marcos Antônio pede oração pela sua saúde. Pede oração pela cura da senhora Dina, que está com câncer bem avançado. A irmã Rosmari de Lima pede oração, pois tem perícia na segunda-feira e tem problemas com coluna e no joelho. A irmã Maria Aparecida dos Santos pede oração por Genísio e Zilda, sua esposa, estão enfermos. Joel William pede oração a seu favor e família. William Pinheiro pede oração a sua família. Benedita Nitz pede oração a seu favor e família. Senhor Deus, sabendo que o Senhor tem o seu ouvido aberto para nós ouvir, e o Senhor disse para nós pedir, que nós recebe, para nós buscar, que nós encontra, para nós bater, que se abre-se a porta. Então nós estamos aqui, Pai, pedindo para que o Senhor traga livramento na vida dos teus filhos, das tuas filhas, livrando dos câncer, tuberculose, livrando, Senhor, do coronavírus, que traz para o organismo uma desordem. Que o Senhor repreenda ele, para que saia da vida dos teus filhos a incredulidade, tira da vida dos teus filhos as trevas, tira da vida dos teus filhos as queixas, as murmuração, as contradição, tira da vida dos teus filhos o desânimo, a preguiça. Há muito crente preguiçoso. Tira a preguiça da vida dos teus filhos, porque preguiça é uma doença terrível. Tira da vida dos teus filhos, para que eles leiam mais a mensagem, leiam mais a Bíblia, e tenham mais ânimo, coragem para orar, para ir na igreja, para te adorar, para não ir na igreja tanto para pedir, mas pedir para agradecer o que o Senhor tem dado. Porque o que o Senhor está dando, as pessoas nem estão notando, que todo dia o Senhor vem com a mão cheia de bênção a cada um de nós e derrama sobre a nossa vida. Mas Satanás não cega nós de tal maneira que não deixa nós ver o quão bom o Senhor tem sido para nós, o tão constante o Senhor tem sido para nós, o tão presente o Senhor tem sido para nós. Então, Pai Santo e Misericordioso, que pela tua
pelo teu calvário, pelo teu sangue, que não foi derramado em vão, pela presença dos teus anjos que acampam ao nosso redor. Traz livramento para os casais, para a juventude, para as gestantes, para os anciãos, para os teus filhos que te adoram e têm aberto seu coração para receber a mensagem da irmã Brenda. Sela essa mensagem no coração dos teus filhos, para que Satanás não remova mais. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.